Você já se perguntou por que, muitas vezes, parece difícil encontrar o amor verdadeiro? A sensação de que há sempre algo faltando, uma busca incessante, como se o amor fosse algo que precisa ser conquistado em outra pessoa. A sociedade, a mídia e até mesmo nossas crenças mais profundas nos dizem que o amor é algo que deve ser encontrado fora de nós. Contudo, o que poucos nos ensinam é que a verdadeira busca pelo amor começa dentro de nós mesmos. Carl Jung, o renomado psicólogo suíço, tinha uma visão profundamente diferente sobre o amor. Ele acreditava que a verdadeira conexão com o outro só é possível quando primeiro nos conectamos conosco de forma profunda e verdadeira. Jung dizia que o amor não é algo que se encontra ou se recebe, mas algo que se descobre dentro de nós. Por muito tempo fomos ensinados a procurar o amor fora de nós, a buscar alguém que nos complete, que preencha as lacunas que sentimos dentro. Porém, Jung desafia essa visão ao nos ensinar que, na verdade, o amor verdadeiro só começa quando nos tornamos inteiros, quando nos aceitamos em nossa totalidade, com todas as nossas qualidades e imperfeições. O amor verdadeiro não é um reflexo do que outra pessoa pode oferecer, mas uma expressão do que já existe dentro de nós. Você já parou para pensar por que a busca por um amor idealizado tantas vezes nos deixa frustrados e incompletos? Porque parece que, quanto mais procuramos, mais distantes ficamos de encontrar aquilo que realmente buscamos. A resposta pode estar na maneira como enxergamos o amor. Em vez de ser algo que encontramos, o amor é algo que desperta dentro de nós, uma força natural que só pode ser acessada quando estamos inteiros, quando nos sentimos completos em nós mesmos. Jung afirmou: o amor é um estado de ser, não um objeto a ser alcançado. Essa afirmação de Jung é crucial, pois ela questiona a ideia amplamente difundida de que o amor é uma busca constante por um alguém perfeito para nos completar. Para Jung, o amor não deve ser visto como um fim, mas como um estado contínuo de transformação e autodescoberta. Em outras palavras, o amor não é algo que se ganha de outra pessoa, mas algo que se descobre em nós mesmos à medida que nos tornamos conscientes de nossas próprias sombras, luzes, falhas e virtudes. Em vez de ver o amor como algo externo e limitado, Jung sugere que devemos olhar para dentro e entender nossas próprias necessidades, nossos medos e, mais importante, nossa capacidade de amar. O verdadeiro amor começa quando você se torna inteiramente vulnerável consigo mesmo, quando é capaz de aceitar suas próprias imperfeições e se abraçar, sem medo de ser quem você realmente é. Quando você se ama verdadeiramente, você começa a se abrir para o amor genuíno, tanto de si mesmo quanto dos outros. Isso não significa que o amor seja uma experiência fácil ou sem desafios. Ao contrário, Jung acreditava que o amor verdadeiro só pode surgir quando enfrentamos nossas próprias sombras, as partes de nós que muitas vezes evitamos ou rejeitamos. Essas sombras podem ser aspectos de nossa personalidade que não gostamos, comportamentos que nos envergonham ou traumas não resolvidos que guardamos ao longo dos anos. Porém, é exatamente quando enfrentamos essas sombras que começamos a ver o amor de uma forma mais completa e autêntica. Por exemplo, quando você está em um relacionamento e sente que algo está faltando, o que você realmente está buscando não é apenas a conexão com o outro, mas com você mesmo. Esse vazio interno não pode ser preenchido por outra pessoa, pois ele só pode ser preenchido quando você se torna inteiro. O amor verdadeiro começa quando você entende que é capaz de oferecer a si mesmo a mesma gentileza, compaixão e cuidado que espera receber de outro. Essa compreensão transforma completamente a forma como você vê os relacionamentos. Em vez de esperar que o outro preencha os espaços vazios dentro de você, você começa a perceber que o amor não é uma troca, mas uma expansão de tudo o que você já é. Quando você ama a si mesmo, é natural que o amor se expanda para os outros, criando uma conexão mais profunda, mais genuína e menos dependente. O amor, para Jung, não é um objetivo ou uma conquista, mas uma manifestação de quem você é de forma autêntica. Quando você aceita suas sombras, seus medos e suas imperfeições, você se torna mais aberto e receptivo ao amor verdadeiro,
tanto o seu quanto o dos outros. Ele nos ensina que, ao integrar essas partes sombrias de nós mesmos, podemos alcançar um estado de equilíbrio e harmonia, onde o amor é livre, incondicional e genuíno. O amor verdadeiro começa com a autodescoberta, com a compreensão de que não há perfeição em ser humano, mas que cada um de nós carrega a capacidade de amar profundamente quando aprendemos a amar a nós mesmos. Somente quando você se torna consciente das suas sombras, você pode ser realmente livre para viver o amor de forma pura e autêntica, sem medo, sem expectativas irreais e sem o peso da projeção. Como Jung disse, o amor é o processo de dar e receber, sem medo de se perder. Essa liberdade de se dar completamente sem perder a si mesmo é a essência do amor verdadeiro. Isso significa que o amor não é uma troca condicional, mas uma entrega mútua de aceitação e compreensão. Um reflexo de duas pessoas inteiras, que se amam e se respeitam por quem realmente são. Assim, o amor se torna uma experiência transformadora, capaz de nos libertar e nos conectar de maneira profunda, sem pressões externas ou expectativas inalcançáveis. Agora, com isso em mente, a pergunta que fica é: você está pronto para parar de procurar o amor fora de si? Para começar a jornada de voltar para dentro e descobrir o verdadeiro amor que está esperando para ser vivido? Porque o amor verdadeiro não está em encontrar outra pessoa, mas em se encontrar primeiro. Você já se pegou acreditando que o amor verdadeiro está lá fora, esperando por você em algum lugar, em alguma pessoa? Se você está em busca de um relacionamento perfeito ou de alguém que preencha todos os seus vazios, você não está sozinho. Essa ideia de que o amor é algo que precisa ser encontrado, como uma recompensa ou um prêmio, é algo que foi profundamente enraizado em nossa sociedade. Mas o que Jung nos ensina é completamente diferente. Ele nos desafia a questionar essa visão tradicional sobre o amor. A busca incessante por algo ou alguém para nos completar é uma ilusão. Jung acreditava que a verdadeira conexão com o outro só é possível quando conseguimos nos integrar completamente. O amor não pode ser encontrado fora de nós, mas é algo que surge quando conseguimos nos tornar inteiros, quando conseguimos nos reconciliar com todas as partes de nós mesmos. A ideia de que alguém precisa preencher algo que falta em nós é uma projeção do que sentimos internamente. Quando você não se ama e não se aceita como é, você acaba buscando no outro aquilo que você não consegue encontrar em si mesmo. Você projeta no outro a falta de amor que sente por si próprio, e isso gera uma dependência emocional que nunca será saudável ou satisfatória. Essa é a grande questão que Jung levanta. Ele nos diz que aquilo que não é visto em nós, acabamos projetando no mundo. E é por isso que, muitas vezes, ao procurarmos o amor fora, acabamos nos decepcionando. Buscamos um reflexo daquilo que não conseguimos enxergar dentro de nós. Ao invés de encontrar alguém que nos complete, o que encontramos é uma repetição dos nossos próprios conflitos e carências não resolvidas. Você pode até encontrar alguém que parece te preencher, mas a verdadeira paz e felicidade não vem de fora, vem de dentro. Quando você não tem uma relação saudável consigo mesmo, é impossível manter uma relação saudável com o outro. É como tentar encher um copo furado. Por mais que você tente, ele nunca ficará cheio. É preciso começar a tapar os buracos internos, para então criar uma base sólida para o amor genuíno. Jung nos ensina que a busca por algo fora de si pode ser uma fuga. Fugimos de nossos próprios medos, de nossas próprias inseguranças, projetando-os no outro e esperando que ele faça o trabalho de nos curar. Isso é especialmente comum quando temos uma visão idealizada do amor. Queremos um príncipe encantado ou uma princesa encantada para salvar-nos, mas Jung nos lembra que ninguém pode salvar outra pessoa, a não ser nós mesmos. Então, como podemos começar a mudar essa percepção? A primeira coisa é parar de buscar fora o que precisa ser encontrado dentro. Isso significa olhar para si mesmo com honestidade, enfrentar as suas próprias sombras, medos e limitações e começar o processo de autocura. Só quando você se sente inteiro e completo por si mesmo
é que o amor verdadeiro pode surgir, não como uma busca, mas como uma consequência natural do seu próprio crescimento e evolução. E ao fazer isso, você começa a perceber que o amor não é algo que você encontra, mas algo que desperta quando você se permite ser quem você realmente é. O amor não é sobre um objetivo final, mas sobre uma jornada contínua de se conhecer, se aceitar e, eventualmente, se entregar ao amor de forma autêntica. Jung acredita que a integração da sombra é fundamental para esse processo. A sombra não é algo para ser temido ou evitado, mas algo que deve ser aceito, pois é através dela que encontramos as partes de nós mesmos que precisamos amar. O amor verdadeiro começa quando você não está mais fugindo de quem você é, mas se aceitando completamente, com todas as suas qualidades e imperfeições. Quando você começa a olhar para dentro de si e resolver as questões internas, você percebe que não precisa mais procurar algo fora. O amor surge naturalmente quando você se torna inteiro. Então, o que você realmente começa a buscar? Você passa a buscar conexões verdadeiras, baseadas na aceitação mútua e no respeito, sem a necessidade de preencher lacunas, mas sim de compartilhar o que você já é, o amor verdadeiro. Portanto, não vem de fora. Ele é uma expressão do que já está em você. Quando você se permite olhar para dentro, enfrentar suas sombras e curar suas feridas internas, você cria o espaço para um amor que é autêntico, incondicional e verdadeiro. Assim, quando o amor chegar, ele não será uma projeção de seus medos ou expectativas, mas será algo genuíno, baseado na verdadeira aceitação do outro e de si mesmo. Agora que você já entendeu que a verdadeira busca pelo amor começa dentro de si, é hora de explorar o caminho da autocompreensão. Mas como exatamente podemos encontrar o amor dentro de nós? O primeiro passo é se conhecer de verdade, sem máscaras, sem defesas, sem distrações externas. Carl Jung acreditava que a jornada para o verdadeiro amor começa com a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, sem as projeções e expectativas que a sociedade ou os outros impõem sobre você. Isso envolve um mergulho profundo no seu próprio inconsciente, onde estão guardadas suas sombras, seus desejos não realizados e todas as partes de você que foram rejeitadas ao longo da vida. O processo de individuação não é fácil. Exige coragem para encarar aspectos de si mesmo que podem ser dolorosos, desconfortáveis ou até assustadores. Mas é somente ao integrar essas partes sombrias que você começa a se tornar inteiro, mais consciente de quem você realmente é. O amor verdadeiro surge desse processo de integração, porque só quando você se aceita completamente pode oferecer amor genuíno para os outros. Jung disse: "O que você não enfrenta em si mesmo, você projeta no mundo." Essa frase é poderosa. Muitas vezes, o que não conseguimos aceitar em nós mesmos, projetamos nos outros. Se você tem dificuldade em aceitar suas próprias falhas, você pode acabar cobrando perfeição dos outros. Se você sente que não merece amor, você pode encontrar relações onde essa crença é refletida. A boa notícia é que, ao olhar para dentro e lidar com suas próprias sombras, você começa a quebrar esses padrões e a criar uma nova realidade baseada na verdadeira aceitação de quem você é. Mas como isso se relaciona com o amor verdadeiro? Quando você começa a se conhecer profundamente, você também aprende a se amar em sua totalidade, com todas as qualidades e imperfeições. Você para de buscar validação externa e começa a se alimentar internamente, preenchendo os vazios com o amor e a aceitação de si mesmo. Esse amor próprio cria uma base sólida para qualquer relacionamento saudável, porque agora você não está buscando alguém para completar o que falta em você, mas está disposto a compartilhar o que já tem de melhor: seu amor, sua luz, sua verdadeira essência. Isso também significa que você deve aceitar e integrar as partes de você que foram ignoradas ou rejeitadas no passado. Ao fazer isso, você se liberta da fuga e do medo que muitas vezes cercam as nossas emoções mais profundas. Quando você enfrenta essas partes de si, você começa a perceber que não há nada de errado em ser imperfeito.
As imperfeições fazem parte da sua humanidade e é isso que torna você único e genuíno. Somente quando você se aceita por completo, você se torna capaz de se dar aos outros de maneira plena. Esse é o poder da autocompreensão. Ao integrar as partes sombrias, você não apenas encontra a paz consigo mesmo, mas se torna mais aberto e receptivo ao amor genuíno dos outros. Quando você se ama de forma autêntica, você se conecta com os outros de maneira mais profunda, mais verdadeira e mais respeitosa. Quando você começa a perceber a profundidade do amor que existe dentro de si, você vê o mundo de uma nova perspectiva. O amor não é mais uma busca frenética por algo que falta, mas uma experiência plena, uma conexão que flui naturalmente. Você começa a entender que o amor verdadeiro não depende de outra pessoa para existir, mas é uma energia que surge quando você se permite ser quem você é, sem reservas. O autoconhecimento também abre a porta para a verdadeira liberdade emocional. Ao aceitar suas sombras, medos e traumas, você não é mais prisioneiro das projeções e expectativas dos outros. Você começa a viver de acordo com seus próprios valores, criando relações baseadas no respeito mútuo e na autenticidade. O amor se torna uma escolha consciente, uma troca que flui livremente, sem a necessidade de controle ou expectativas. Ao alcançar a autocompreensão, você dá os primeiros passos para construir uma relação saudável, não apenas consigo mesmo, mas também com os outros. Você se torna capaz de dar o melhor de si, sem medo de se perder ou ser rejeitado. O amor se transforma, então, de uma busca para uma expressão natural do que você já tem dentro de si. A verdadeira jornada do amor não é sobre encontrar alguém para se completar, mas sobre se tornar completo por si mesmo. E a partir desse lugar de plenitude, o amor floresce de maneira mais saudável, mais genuína e mais profunda. Você já se pegou acreditando que o amor verdadeiro está lá, fora, esperando por você em algum lugar, em alguma pessoa? Se você está em busca de um relacionamento perfeito ou de alguém que preencha todos os seus vazios, você não está sozinho. Essa ideia de que o amor é algo que precisa ser encontrado como uma recompensa ou um prêmio é algo que foi profundamente enraizado em nossa sociedade. Mas o que Jung nos ensina é completamente diferente. Ele nos desafia a questionar essa visão tradicional sobre o amor. A busca incessante por algo ou alguém para nos completar é uma ilusão. Jung acreditava que a verdadeira conexão com o outro só é possível quando conseguimos nos integrar completamente. O amor não pode ser encontrado fora de nós, mas é algo que surge quando conseguimos nos tornar inteiros, quando conseguimos nos reconciliar com todas as partes de nós mesmos. A ideia de que alguém precisa preencher algo que falta em nós é uma projeção do que sentimos internamente. Quando você não se ama e não se aceita como é, você acaba buscando no outro aquilo que você não consegue encontrar em si mesmo. Você projeta no outro a falta de amor que sente por si próprio, e isso gera uma dependência emocional que nunca será saudável ou satisfatória. Essa é a grande questão que Jung levanta. Ele nos diz que aquilo que não é visto em nós, acabamos projetando no mundo. E é por isso que muitas vezes, ao procurarmos o amor fora, acabamos nos decepcionando. Buscamos um reflexo daquilo que não conseguimos enxergar dentro de nós. Ao invés de encontrar alguém que nos complete, o que encontramos é uma repetição dos nossos próprios conflitos e carências não resolvidas. Você pode até encontrar alguém que parece te preencher, mas a verdadeira paz e felicidade não vem de fora, vem de dentro. Quando você não tem uma relação saudável consigo mesmo, é impossível manter uma relação saudável com o outro. É como tentar encher um copo furado. Por mais que você tente, ele nunca ficará cheio. É preciso começar a tapar os buracos internos, para então criar uma base sólida para o amor genuíno. Jung nos ensina que a busca por algo fora de si pode ser uma fuga. Fugimos de nossos próprios medos, de nossas próprias inseguranças, projetando-os no outro e esperando que ele faça o trabalho de nos curar. Isso é especialmente comum quando temos uma visão idealizada do amor. Queremos um príncipe encantado ou uma princesa encantada
para salvar-nos, mas Jung nos lembra que ninguém pode salvar outra pessoa, a não ser nós mesmos. Então, como podemos começar a mudar essa percepção? A primeira coisa é parar de buscar fora o que precisa ser encontrado dentro. Isso significa olhar para si mesmo com honestidade, enfrentar as suas próprias sombras, medos e limitações e começar o processo de autocura. Só quando você se sente inteiro e completo por si mesmo é que o amor verdadeiro pode surgir, não como uma busca, mas como uma consequência natural do seu próprio crescimento e evolução. E ao fazer isso, você começa a perceber que o amor não é algo que você encontra, mas algo que desperta quando você se permite ser quem você realmente é. O amor não é sobre um objetivo final, mas sobre uma jornada contínua de se conhecer, se aceitar e, eventualmente, se entregar ao amor de forma autêntica. Jung acredita que a integração da sombra é fundamental para esse processo. A sombra não é algo para ser temido ou evitado, mas algo que deve ser aceito, pois é através dela que encontramos as partes de nós mesmos que precisamos amar. O amor verdadeiro começa quando você não está mais fugindo de quem você é, mas se aceitando completamente, com todas as suas qualidades e imperfeições. Quando você começa a olhar para dentro de si e resolver as questões internas, você percebe que não precisa mais procurar algo fora. O amor surge naturalmente quando você se torna inteiro. Então, o que você realmente começa a buscar? Você passa a buscar conexões verdadeiras baseadas na aceitação mútua e no respeito, sem a necessidade de preencher lacunas, mas sim de compartilhar o que você já é. O amor verdadeiro, portanto, não vem de fora. Ele é uma expressão do que já está em você. Quando você se permite olhar para dentro, enfrentar suas sombras e curar suas feridas internas, você cria o espaço para um amor que é autêntico, incondicional e verdadeiro. Assim, quando o amor chegar, ele não será uma projeção de seus medos ou expectativas, mas será algo genuíno, baseado na verdadeira aceitação do outro e de si mesmo. A verdadeira jornada do amor começa quando você decide se aceitar completamente. Isso pode parecer simples, mas é uma das tarefas mais desafiadoras que podemos enfrentar. A autossuficiência emocional, que é essencial para a construção de um relacionamento saudável, começa com a aceitação incondicional de quem somos. Mas como podemos alcançar essa aceitação verdadeira? Primeiro, precisamos confrontar nossas sombras, aquelas partes de nós que rejeitamos ou ignoramos. Carl Jung acreditava que o processo de integração da sombra era um passo vital na nossa evolução pessoal e emocional. Ele explicou que a sombra é composta por todas as partes de nós mesmos que são reprimidas ou não reconhecidas, e ao confrontá-las, podemos nos tornar mais completos e equilibrados. Quando você se permite olhar para dentro e enfrentar o que você tem medo de ver, você começa a descobrir que a verdadeira liberdade vem da aceitação. Aceitar não significa resignar-se a algo negativo, mas, ao contrário, significa abrir-se para as próprias imperfeições e permitir que elas se tornem parte de sua autenticidade. O amor próprio começa neste espaço, quando você reconhece que a sua humanidade inclui tanto os seus pontos fortes quanto as suas fraquezas. Muitas vezes, a busca pelo amor verdadeiro é uma fuga do que nos torna vulneráveis. Temos medo de nos expor, de mostrar quem realmente somos, com todos os nossos defeitos e inseguranças. No entanto, a verdadeira conexão humana, o amor genuíno, só pode florescer quando há a coragem de ser vulnerável, de permitir que o outro nos veja como realmente somos, sem máscaras. Jung dizia que a vulnerabilidade é a chave para a verdadeira conexão. Isso porque, ao ser vulnerável, você se coloca em um espaço de honestidade e transparência. Não há mais necessidade de esconder suas inseguranças ou de se proteger com defesas emocionais. Quando você aceita a si mesmo, com tudo o que isso envolve, você cria a base para uma relação autêntica, onde o amor não é mais condicionado à perfeição, mas à aceitação mútua e ao respeito. Essa aceitação de si não significa que você deve se conformar com tudo o que é. Pelo contrário, significa que você reconhece suas falhas
e, ao mesmo tempo, está disposto a evoluir. Ao abraçar as suas imperfeições, você cria espaço para que o amor verdadeiro se manifeste, pois o amor não é sobre buscar a perfeição, mas sobre se apoiar nas qualidades e vulnerabilidades um do outro. O amor genuíno não é um reflexo de idealizações ou de expectativas irreais, mas uma expressão da verdadeira aceitação de ambos os parceiros. Isso cria um espaço onde as duas pessoas podem crescer juntas, sem medo de perder a própria identidade. Quando duas pessoas se aceitam de forma completa, o amor entre elas se torna mais forte e resistente. Essa aceitação de si é o caminho para a paz interior, porque você para de buscar fora o que já existe dentro de você. Quando você se aceita, não há mais a necessidade de aprovação externa ou de busca por validação. Você não precisa mais procurar o amor ou a felicidade fora, porque já possui essas qualidades dentro de você. Jung nos ensina que, ao aceitar nossas sombras e qualidades, alcançamos um nível de harmonia que reflete no nosso amor próprio e nos nossos relacionamentos. O amor verdadeiro não é algo que deve ser conquistado, mas vivido a partir do estado de aceitação e de quem somos de forma autêntica. O despertar do amor verdadeiro, como a aceitação mútua, cria conexões profundas. Agora que você começou a entender a importância de se aceitar, a verdadeira pergunta é: como essa aceitação pode se traduzir em um amor profundo e duradouro com outra pessoa? Quando você se torna capaz de se amar completamente, sem reservas, você começa a criar a base para um relacionamento autêntico e sem dependências. No entanto, o verdadeiro desafio é como essa aceitação mútua pode criar uma conexão profunda e transformadora. Carl Jung acreditava que o amor entre duas pessoas começa com a aceitação da totalidade de ambas as partes. Isso significa que, ao invés de tentar mudar o outro ou projetar suas próprias expectativas sobre ele, o amor verdadeiro começa com o entendimento de que o outro é uma pessoa inteira, com suas próprias sombras, luzes, medos e desejos. O amor genuíno não exige que o outro seja perfeito, mas que ele seja verdadeiro. O primeiro passo para construir essa conexão profunda é a vulnerabilidade. Quando você se permite ser vulnerável e mostrar quem você realmente é, o outro também pode se abrir. Isso cria um espaço seguro, onde ambas as pessoas podem se encontrar em sua autenticidade, sem medo de julgamento ou rejeição. A vulnerabilidade é o fundamento de qualquer relação profunda, pois é quando mostramos nossas imperfeições e nos aceitamos que o amor verdadeiro pode florescer. Jung entendia que, para que o amor cresça, ambas as partes precisam estar dispostas a olhar para as suas sombras e, ao invés de lutar contra elas, aprender a integrá-las. Isso não significa se render a comportamentos destrutivos ou permitir que os erros passem despercebidos, mas sim entender que todos temos aspectos em nós que podem ser difíceis de lidar. Quando duas pessoas se aceitam plenamente, elas estão, na verdade, criando um campo fértil para que o amor se desenvolva em sua forma mais pura. A verdadeira conexão não nasce de expectativas ou de um ideal romântico de perfeição, mas da disposição de estar presente com o outro em sua totalidade. Quando você aceita a sombra do outro, você também permite que ele aceite a sua. Esse processo de aceitação mútua cria uma base sólida para o relacionamento, onde ambos podem crescer e se transformar juntos. A partir desse ponto, o amor não é mais uma busca, mas uma experiência compartilhada. Ao aceitar o outro em sua totalidade, você não só cria um espaço de segurança emocional, mas também de liberdade. Isso significa que não há mais a necessidade de controlar ou manipular a relação, pois ambos estão livres para ser quem realmente são. O amor se torna um espaço onde duas almas podem se unir, não por necessidade, mas por escolha, e onde a parceria se constrói sobre a confiança e a aceitação. Quando você começa a se aceitar profundamente, você também começa a perceber que o amor não é sobre encontrar alguém para completar o que falta, mas sobre compartilhar o que já está em você. O amor verdadeiro é construído quando duas pessoas inteiras se encontram, sem a expectativa de salvar ou mudar uma a outra, mas para caminhar lado a
lado, compartilhando suas experiências e crescimento pessoal. Em um relacionamento baseado na aceitação mútua, o amor é sustentado pela confiança e pela empatia. Quando você e o outro podem se olhar sem máscaras, sem medos de serem julgados, você começa a criar uma ligação que vai além da superficialidade. Esse tipo de conexão, baseado na honestidade e na vulnerabilidade, é o que sustenta o verdadeiro amor. Jung nos ensina que o amor verdadeiro é a união de dois seres inteiros, que se aceitam, sem esperar a perfeição, mas respeitando as imperfeições do outro. Esse é o amor que transcende a idealização, que não se baseia na busca pela perfeição, mas na aceitação e no crescimento mútuo. Quando você começa a aceitar o outro em sua totalidade, você cria um espaço onde o amor verdadeiro pode florescer de maneira duradoura e significativa. A verdadeira liberdade no amor. Como o autoconhecimento transforma os relacionamentos. A jornada para o amor verdadeiro é, em essência, uma jornada de autoconhecimento. A verdadeira liberdade no amor só é possível quando nos libertamos das expectativas e projeções externas e começamos a olhar para dentro, entendendo as próprias motivações, medos e desejos. O amor verdadeiro não pode florescer em um ambiente de dependência ou medo, e é esse autoconhecimento profundo que cria as condições para que o amor seja genuíno e duradouro. Jung sempre defendeu a ideia de que, para realmente nos conectarmos com o outro, precisamos primeiro estar conectados conosco mesmos. Isso não significa que devemos nos isolar ou viver em um estado de autossuficiência, mas que a base de qualquer relacionamento saudável é a capacidade de nos conhecer e nos aceitar sem falsas pretensões. A verdadeira liberdade no amor surge quando paramos de procurar a felicidade fora e começamos a cultivá-la dentro de nós. É um paradoxo fascinante. Quanto mais você se conhece e se aceita, mais você é capaz de oferecer ao outro. Quando você se sente inteiro e completo, em sua própria jornada, a necessidade de controlar ou manipular a relação desaparece. O amor deixa de ser uma tentativa de preencher lacunas e se transforma em uma troca natural entre duas pessoas inteiras, que se unem por escolha, não por necessidade. Quando você aceita as próprias sombras, ao invés de projetá-las no outro, você abre espaço para um amor mais saudável. Isso não significa ignorar as imperfeições ou os desafios, mas reconhecer que são partes naturais do ser humano. O amor verdadeiro é aquela força que nos permite aceitar o outro como ele é, com suas qualidades e limitações, assim como também nos permite ser aceitos em nossa totalidade. A jornada de autoconhecimento exige coragem, porque envolve olhar para dentro e confrontar partes de nós mesmos que muitas vezes evitamos. À medida que enfrentamos nossos medos, nossas inseguranças e nossas fraquezas, começamos a nos libertar das limitações que nos impedem de ser quem realmente somos. Esse processo é o que Jung chamou de individuação, tornar-se um ser completo, inteiramente alinhado com seu eu mais profundo. Ao fazer esse trabalho interior, você começa a perceber que o amor não depende mais de encontrar alguém que preencha suas carências, mas de se conectar com o outro de uma forma genuína. O amor verdadeiro começa com a liberdade de ser quem você realmente é, sem medo de ser rejeitado ou de não ser suficiente. Quando você se aceita, o outro também é visto de maneira mais clara, mais verdadeira, sem as projeções que costumamos colocar sobre ele. Além disso, o autoconhecimento permite que você reconheça os padrões que possa ter criado em relacionamentos passados. Muitas vezes, nos envolvemos em relações que são baseadas em nossas carências ou inseguranças. Quando não estamos cientes dessas dinâmicas, repetimos os mesmos padrões, sem perceber que estamos projetando no outro o que, na verdade, precisamos resolver em nós mesmos. Ao nos conhecermos profundamente, somos capazes de quebrar esses ciclos e criar relações mais saudáveis e equilibradas. O autoconhecimento também é fundamental para a empatia no amor. Quando você se entende, fica mais fácil compreender o outro. Quando você reconhece suas próprias falhas e lutas internas, você se torna mais compassivo com o sofrimento do outro. O amor genuíno não é apenas sobre dar,
mas também sobre receber com gratidão, aceitação e respeito pelas imperfeições de ambos. Jung dizia: o encontro com a sombra é o encontro com a verdade. Esse encontro consigo mesmo é o primeiro passo para criar uma relação verdadeira e profunda com o outro. Quando você enfrenta sua própria verdade, aceita suas sombras e seus medos, você se torna mais livre para amar de maneira verdadeira, sem as amarras da dependência emocional ou das projeções. A verdadeira liberdade no amor é a liberdade de ser quem você é, sem esconder suas falhas, sem esconder seus medos e, acima de tudo, sem esconder sua verdade. Esse tipo de amor não é baseado na busca pela perfeição, mas na aceitação do que é real, do que é verdadeiro, tanto em você quanto no outro. Quando você se liberta das expectativas e da necessidade de agradar, o amor se torna uma escolha genuína, livre e incondicional. E é essa liberdade que cria um espaço para que o amor verdadeiro possa crescer. O amor não é mais uma fuga ou uma tentativa de preencher lacunas, mas uma celebração do que já é. Quando você é livre para ser você mesmo, sem medo de ser rejeitado ou de não ser suficiente, o amor entre você e o outro se torna genuíno, profundo e transformador. Esse é o amor que Jung nos convidou a entender. Um amor que é, antes de tudo, um reflexo da liberdade e da verdade interior. A verdade do amor, o poder de ser autêntico no relacionamento. Quando você começa a perceber que o amor verdadeiro não está em encontrar alguém para preencher um vazio, mas em se tornar completo por si mesmo, a dinâmica dos seus relacionamentos começa a mudar profundamente. O amor verdadeiro não é baseado em carências ou expectativas irreais, mas em uma conexão profunda e verdadeira entre duas pessoas inteiras que se aceitam e se respeitam por quem realmente são. Carl Jung acreditava que o amor não é uma busca constante por perfeição, mas uma jornada de aceitação e evolução. O amor verdadeiro começa quando nos tornamos autênticos. Ser autêntico significa viver de acordo com nossa verdade interior, sem as máscaras e defesas que muitas vezes colocamos para proteger nossos medos e inseguranças. No entanto, ser autêntico não significa ser perfeito. Significa ser honesto consigo mesmo, com suas sombras e luzes e com o outro. A verdadeira conexão surge quando você não tem medo de se mostrar vulnerável, quando se permite ser imperfeito e ao mesmo tempo aberto para o amor. A vulnerabilidade é a chave que abre o coração para um amor genuíno. A partir do momento em que você se aceita por completo, incluindo suas imperfeições e fragilidades, o amor começa a fluir de uma maneira mais natural e pura. Não é mais uma tentativa de encontrar a pessoa certa, mas de criar um espaço onde o amor pode nascer e crescer a partir da verdadeira aceitação de ambos. Isso acontece quando você entende que o amor não é uma troca de favores, mas uma expressão natural de quem você é, de como você vê o outro e de como você se conecta com ele. O amor verdadeiro não depende de perfeição, mas de autoconhecimento e respeito mútuo. Quando você começa a se amar de forma incondicional, a relação com o outro se transforma. Não há mais a necessidade de agradar ou de buscar a aprovação, porque o amor que você dá ao outro vem de um lugar de completude interna. O amor começa a ser compartilhado de forma plena e incondicional. No entanto, o amor genuíno também exige responsabilidade. Jung nos ensina que o verdadeiro amor não é um escape, mas uma escolha consciente de crescer junto com outra pessoa, sem perder a própria identidade. O amor verdadeiro é aquele que respeita a individualidade e a liberdade de cada um, sem imposições ou expectativas, mas com o desejo de evoluir juntos. Quando você se torna inteiro, o amor deixa de ser uma necessidade e se transforma em uma manifestação do seu ser mais profundo. O amor verdadeiro nasce quando você se aceita, sem medo de ser quem você é, e quando você encontra no outro alguém que também está disposto a fazer o mesmo. O amor se torna uma celebração da vida, da liberdade e da autenticidade. Por isso, a jornada do amor verdadeiro não é sobre buscar alguém para nos completar, mas sobre buscar a autenticidade em nós mesmos e nos outros. O amor nasce quando paramos de projetar nas relações expectativas irreais e passamos a viver de forma plena,
sem reservas, compartilhando nosso ser mais profundo com outra pessoa. Jung dizia: o amor é um estado de ser, não um objetivo a ser alcançado. Isso nos lembra que o verdadeiro amor não é uma conquista ou uma busca incessante, mas uma escolha constante de aceitação, respeito e verdade. O amor começa quando você se permite ser autêntico, quando você se liberta das máscaras e se conecta com o outro de uma maneira genuína e profunda. Esse é o poder do amor verdadeiro. Ele nasce da autenticidade, da aceitação e do compromisso de crescer juntos, sem perder a essência de quem você é. O amor genuíno não exige perfeição, apenas a coragem de ser você mesmo e a vontade de se conectar de coração com outro ser humano.